pessoal, voltamos, estamos aqui de novo, agentemente 66. Sério? Tudo isso? Espero a gente chegar aos 5 mil e alguma coisa. Com certeza, já. Em questão de 2 meses a gente tá lá. Hoje a gente vai falar de como um trauma coletivo afeta todo mundo por muito tempo e principalmente na cabeça de todo mundo, a saúde mental, né? É verdade, Lulu. A gente vai falar de quanto aumentou aí o número de casos de depressão, né, e de ansiedade entre jovens. Pós esse mini apocalipse que a gente passou como sociedade, Passamos já? Mais ou menos, né? A gente tá na... Ninguém sabe, essa é a questão. A gente tá nesse limbo de que tá subindo, tem Ômicron vindo... Exato. Tem Ômicron aqui já. Exato. Tem Aliás, a grande surto parte dos de casos gripe agora é da Ômicron, né? Exato. Mas ao mesmo tempo as mortes meio que pararam no nível que estava antes, então... Mas mudou o padrão, né? Por exemplo, a Ômicron ela é muito mais contagiosa. Então, você pensa o seguinte... Pode morrer menos gente, mas a carga no hospital talvez seja a mesma. Porque a Delta, por exemplo, 10% era internado, né? A Ômicron, 1%. Só que 10% de 100 mil é uma coisa, 1% de 1 milhão é a mesma coisa. Então a sobrecarga está sendo igual. Só que está sendo pior uma coisa, morre menos gente, mas está afetando os serviços, né? As companhias aéreas estão com dificuldade. Cancelaram essa semana 5 mil voos nos Estados Unidos. No Brasil também está vivendo isso. Além das questões dos profissionais de saúde, né? Estão contratando um monte de gente, porque os profissionais de saúde também estão todos infectados. E aparentemente quem tomou a terceira dose está mais protegido, né? E quem não tomou a vacina, 90% do estudo que saiu essa semana em Nova York, dos pacientes internados, eram indivíduos que não tinham sido vacinados. Biologicamente faz total sentido, né? Medicamente é óbvio que você tem o boost da vacina, você cria anticorpo. Não sei como isso ainda é debatido por aí. Exato, né? Tem gente que tem dúvida ainda, né? Tem gente que ainda questiona se deve tomar vacina ou não. É um absurdo total, né? É uma coisa tipo terra plana, assim, o mesmo nível de... né? É porque o pessoal tem medo de consequências da vacina, entendeu? Esse aqui é o problema que eles têm. Vai dar pra criança, Tem que dar pra criança. Mas lógico que tem que dar pra criança, porque senão vai continuar criando variantes. Exato. E a gente vai ficar nesse e até mundo surgir sempre, o risco, né? de surgir uma que seja realmente letal e altamente contagiosa. Aí a gente corre um risco de novo maior. Você tá feliz com o modelo de vida que você está levando? Pós-pandemia. Pós-pandemia, eu não posso dizer durante a pandemia, há 2 anos. A gente tá pós-segunda onda, né? Uma coisa meio... Voltou à escola e todo mundo meio que voltou do trabalho, tem aquela coisa meio home office, ao mesmo tempo não é. Tem coisa mas ainda mista. Com muita dificuldade, né? De viagens. Eu tô feliz porque eu tô num momento bom da minha vida, sim. mas tem tipo, uma questão que é... Assim, coletivamente... Eu não acho que a gente estava na mesma felicidade de 2018, por exemplo. A gente caiu, né, como sociedade. A gente teve uma depressão generalizada, coletiva, de ansiedade social, ansiedade de vida mesmo. É quase como uma crise de espaço. Como chama aquelas crises? A vida mudou, né? Crise, sabe? Crise de... Como chama? De consciência. Sabe? Em que aspecto? Crise do... Quando você é adolescente, você fica, nossa, como o mundo é eterno. Como chama isso? Crise existencial. Crise existencial. É isso que a gente está vivendo. É uma crise existencial de como que... De alguma forma, né? A gente perdeu essa noção de que... Primeiro que a gente perdeu totalmente a confiança no governo. Política, não só do governo, não estou falando do governo Bolsonaro em si, eu estou falando do governo como... A gente antes tinha aquela imagem que o governo, se caísse um meteoro, o governo ia se organizar para salvar todo mundo. A gente vê como isso era idealizado. Qual que é a chance disso acontecer na realidade, né? Isso não aconteceu. Não é? Você não tinha essa ideia antes? Pô, o mundo... A capacidade do Estado era maior na minha cabeça antigamente. Eu pensava, pô, quando surge uma crise assim... A gente tem essa capacidade de se organizar a ponto de planejar
algo decente para se salvar, entendeu? Grande parte da população. Mas como a gente demorou tanto tempo, como o mundo demorou, todos os governos demoraram, foi uma coisa lenta, foi uma coisa esquisita, cheia de fake news. Ninguém sabia para quem que tava falando a verdade, quem não tava. A gente perdeu a confiança um no outro, é isso que aconteceu. E isso bateu a ansiedade do social total, né? Ansiedade. Que ainda tá aí, né? Depressão, né? Olha só que interessante, um dado muito concreto para a gente pensar. A JAMA Pediatrics, em agosto de 2020, lança um artigo, que é uma revista importante, dizendo assim: hoje, de cada 4 adolescentes, 1 está deprimido no mundo. De cada 5 adolescentes jovens e crianças, 1 está ansioso, suficiente para se tratar. O pessoal da Universidade de Calgary, no Canadá, faz uma meta-análise de todos os estudos do mundo que surgiram durante a pandemia, e eles levantaram 29 estudos que eram bem realizados e chegam a essa conclusão. A taxa de depressão, que varia de estudo para estudo, mas por volta de 12% em jovens, em crianças. E a taxa de ansiedade, que era por volta de 10%, isso é muito variável, mas por volta disso, subiu para 25% na depressão entre crianças e adolescentes e para 20% de ansiedade, né? Só que só para completar aí um outro dado que isso não acontecia no começo da pandemia. Quando começou a pandemia, as taxas não eram tão altas, né? Agora, ao longo da pandemia, seguramente, isso foi aumentando. Sem falar, eu estou falando só de criança e adolescente, né? Que a gente discute muito essas questões. Mas eu posso te dar outros dados. Eu li um artigo que 70% das mães autistas estão deprimidas, né? E um dado pessoal, assim, eu nunca vi tanta tentativa de suicídio em jovem como eu vejo hoje na minha clínica, que eu eu trabalho há mais de 25 anos. Você aumentou a depressão, então, claro, consequentemente... Seguramente. Piorou as depressões que estavam moderadas, né? E alguns grupos são piores, né? Olha só, esse estudo encontra algumas coisas. Por exemplo, as meninas é pior. As taxas são maiores ainda. Que estranho, por que será? Mas teoricamente é assim, né? As mulheres, de forma geral, deprimem 2 vezes mais do que... E a ansiedade também? Do que os homens. E a ansiedade também. Eles encontram nessa meta-análise que eles fizeram também nas meninas. E sabe um outro dado interessante? Os adolescentes mais velhos, não os mais jovens. Os mais velhos, exato. Mas do final da adolescência também estão sofrendo mais, aparentemente, do que os adolescentes mais jovens, mais novos, né? Por quê? Por que você acha? Eu acho que os mais jovens têm uma capacidade de se adaptar mais fácil. E eles quando você tá... Por exemplo, eu nasci, e daí eu já tinha micro-ondas, já tinha TV, é uma coisa que... É como se o mundo já tivesse desde sempre essas coisas, entendeu? Daí quando você é novo e uma coisa dessa acontece, é meio que o mundo tem isso, entende? Não é como se de repente é um baque no seu modelo mental de como é o universo. As gerações mais velhas tiveram esse baque porque elas nunca achavam que ia passar por isso, sabe? A criança é mais adaptável, acho que talvez até uns 15, é como se, por exemplo, o iPhone, assim, quando surgiu eu tinha uns 15, sei lá, por aí. E eu sinto como se sempre tivesse tido. Eu nem lembro como era antes, entende? Mas a pandemia, eu sinto que é algo externo. Não veio com o pacote básico da vida. Sim, é. Você entende? Não, eu entendo. Acho que você tem em grande parte razão. Eu acho que os adolescentes e as crianças mais jovens foram mais blindadas também. Sabe? Eu acho que eles têm uma percepção... talvez um pouco menor, não todos, eu digo, mas do que os adolescentes da tragédia, do drama, né? Do que está se vivendo. Por exemplo, é verdade. Do drama financeiro que os pais podem estar passando, né? Do risco de morte, do risco real, né? Na realidade de morte, o risco de perder pais, né? Ou tantos outros que perderam, né? Sem contar, em adultos mais jovens, questões ligadas a desemprego, né? Isso são ideias, são
puras ideias, na verdade, é tudo hipotético, de por que há esse tipo de diferença. Talvez os avós dos mais velhos também são mais velhos, então eles têm mais chance, né? Mas eu pergunto E eles entendem assim, mais a noção de morte, né? sem Sabe? dúvida. Mas você é imortal quando você é adolescente. Mas na a partir cabeça de do 8, adolescente. 9 anos você já tem uma ideia da morte como uma coisa definitiva. Mas eu questiono assim, por que se aumentou tanto? Por que se deprimiu tanto, né? Independente dos grupos da idade, por que se deprimiu tanto? Por que se aumentou tanto o nível de ansiedade? Na minha teoria, eu acho que foi o isolamento que perdeu a questão social, que isso deprime totalmente. Quem jogou The Sims lembra que tem o social, a barrinha do social. Se ela fica vermelho, ele tem mais chance de morrer. Tem mesmo. Sim. Tem a fome, saúde, higiene, sono, saca? Sim. E é um dos pilares da vida, é o social. É para isso que a gente vive, né? Que eu falo aqui. Eu acho que também a gente parou com o esporte, porque ficou perigoso o esporte. Por exemplo, um fator de proteção. Quantos esportes são coletivos? E parou futebol, parou judô, parou ginástica olímpica, natação, porque é uma questão, entendeu? Você pode correr na rua, mas quantas pessoas faziam isso antes? Tinham essa. Eu tinha o hábito de correr na rua e parei também. Sim. Eu lembro, você corria em torno da mesa dentro do apartamento. No começo da pandemia, porque eu mantive o hábito, sabe? Mas tem uma hora que vai minando, mais, né? Claro, e daí você vai parando, né? Muito difícil. Você tem razão, isolamento favorece isso, inclusive favorece uma sobrevida menor. Você sabe que é uma instituição total? Não. Instituição total são instituições, é todo aquele espaço onde você não tem contato com o espaço externo. Por exemplo, prisão é uma instituição total. Hospital psiquiátrico é uma instituição total. Institucionalizado, é isso que eu tô falando. Mas um navio, por exemplo, é uma instituição total. Você passar muito tempo dentro de um lugar que você não tem contato com o meio exterior. Você sabe que a sobrevida diminui em instituições totais. A sobrevida do indivíduo diminui. Muitos adolescentes, muitos jovens ficaram muito tempo isolados, né? Você tem razão, o isolamento seguramente é um dos fatores, né? A gente supõe, né? É como um dos fatores, né? Quando você chega em zoológico e eles estão todos tristes lá, assim, meio decaídos, né? Eles estão institucionalizados, é uma questão biológica. Eles estão numa instituição total. E você tem uma perda de sentido, eu acho. Exato. Saca? Porque junto com isso, com o isolamento vem a perda de suporte, por exemplo. Os mamíferos, né? Os jacarés não estão nem aí. Não, os jacarés por exemplo, o suporte com os amigos, pô. Eles perderam os amigos, né? E os pais também, né? Muitos pais, os filhos voltaram para casa, mas os pais continuaram trabalhando em home office, eles não deram atenção. Muitos deles ficaram isolados e sozinhos, hein? Sozinhos. E inclusive nos finais de semana e tudo. Eles perderam suporte, por exemplo, de apoio da própria escola. Né? Eles perderam questões de apoio que eram fundamentais. Você sabe que quase 80% dos quadros de ordem psicológica são identificados pela escola. E muitos têm suporte dentro da própria escola. Né? E eles perderam isso. Acho que é porque o pai não tem noção, né? É isso? Ele está muito próximo, talvez. Ele talvez enxergue menos, né? A gente ele fala da questão ele tem noção. Tô falando que você não tem noção, por exemplo. É uma questão de noção de espaço, de que tem que estar uma distância para entender o que está acontecendo. É difícil, você tem razão. E eles conhecem muitas crianças e sabem as que estão saindo do padrão, né? E tem algumas escolas que dão suporte mesmo, né? De ordem psicológica. Outra coisa, ensino remoto, né? Os professores tiveram que aprender, mas os alunos também. Se você perguntar para grande parte desses jovens, quantos vão falar que aprenderam que foi algo bom, né? No ensino remoto? Quando era no começo, muitos diziam que era bom. Agora, depois de quase não, 2 anos, né? Praticamente há 2 anos nessa condição, já não é mais tão interessante. Eu lembro de um menino que depois de muito tempo, ele chegou no consultório e falou assim, eu vim aqui só por uma única coisa, eu quero minha vida de volta. Eu quero voltar a sair, eu quero ver meus amigos, saca? Eu quero parar com esse isolamento, eu quero ir para a escola, eu quero ter aula presencial.
Isso, infelizmente, ainda assim, hoje mesmo com a volta da escola, eles estão com dificuldade também, né, de se socializar, né, com a volta. Então, tudo isso seguramente afetou. É tipo o pessoal do ITA, que tem um curso. Eu não sei se é verdade ou não. Assim? Se que eles ficam tão bitolados que eles têm um curso no final para voltar a se socializar. Será que é um mito verdade, disso no vestibular? Verdade, eu não sei. Vestibulando, né? Mas é real isso, né? Agora você sabe uma coisa. É uma habilidade que você vai perdendo, é um músculo. Claro, você vai perdendo a habilidade social. Você não sai. Você, quando tem que sair depois de muito tempo, esse mesmo jovem que me falou isso depois de um tempo, ele falou assim, ele voltou para lá e disse assim, ele estava com dificuldade agora de voltar para a escola. O mesmo que falou que queria a vida de volta, né, agora volta e se queixa que ele está com dificuldade de voltar para a escola, porque ele se readaptou a uma vida diferente. Né? É tipo entrar na piscina e sair da piscina. Você reclama dos dois, né? Das duas coisas. E quando você tá na piscina tá bom, mas quando você tá fora tá bom. E para entrar é difícil. O problema é entrar e difícil. O problema é sair. E aí tem uma questão, né, muito relevante. Algumas populações, elas são mais de risco. Né? Por exemplo, populações onde tem muita pobreza. Populações onde existe ainda racismo. Racismo? Como assim? Por quê? Isso estudo mostra. Vou te falar por quê. Populações que existe ainda uma inequidade, ainda não existe na realidade uma igualdade de sexo com muita clareza. São países muito diferentes da nossa cultura. Mas existe também em países que a qualidade de acesso ao tratamento é muito baixa. A qualidade do tratamento é muito baixa. Há falta de informação para a população, a falta de informação para os pais. Né? As crianças ficam isoladas em ambientes muito pobres, onde eles não têm acesso a lazer. Você imagina algum país assim? Você imaginar algum país assim, né? Eu vivo em um deles, assim. Né? A gente vive. Ainda mais um colapso econômico, né? Exato. É a questão dessa ainda mais. Exato. E ele sempre bate para os mais pobres, né? O grosso do baque econômico. E a gente para ajudar, né? Eu achei interessante essa questão das minorias. É porque simplesmente porque acabam sendo as pessoas que têm menos dinheiro? Ou é uma questão realmente que tem a ver com preconceito e a pessoa sente mais o baque social por causa disso? Eu acho que é preconceito, né? As pessoas, os dois, por né? exemplo, eu te dar um exemplo muito claro da pandemia. Os obesos são mais afetados. Né? Isso mas real. isso é fisiológico, né? No início, não é? Sim. Mas olha só, tudo isso traz uma carga, né? De alguma forma, né? Há uma preocupação maior. A preocupação das pessoas em risco é maior. É maior, porque a outra mais. questão também é essa. As populações de risco... Deve ter mais ansioso, né? Sofreram mais também. E pessoas perto de pessoas em situação de risco, né? Sem dúvida. Que você tem que proteger os que você ama. Então, também aumentou junto, né? Fora o medo, né? Eu não sei se medo geral lembra, de tudo, né? Eu me lembro muito bem na minha idade, assim, quando eu era adolescente, eu pensava muito no medo dos meus pais morrerem, né? Na insegurança que isso me gerava, né? Eles tiveram isso de forma muito concreta. Você pega a pirâmide de Maslow das necessidades, a primeira é a sobrevivência. Se você tira essa base, desmorona tudo. Todo o psicológico. Como que você vai montar algo dali, né? E a quantidade de desinformação, né? É isso que gerou mais insegurança, porque as pessoas não sabiam para onde correr. Exato. Sabe? Se tem pelo menos um plano, você consegue, a sua cabeça consegue ficar de boa, sabe? Pelo menos, entendeu? Eu vou fazer isso aqui, vai ficar tudo certo. Sim. Mas quando você não tem um plano, quando vem informações conflitantes e parece que o mundo está em caos, sabe? A gente não tem esse plano, né? Na realidade. Porque fugiu o nome dele, o indivíduo da OMS agora, ele deixa muito claro que a grande pandemia que vai vir depois disso tudo são os problemas de saúde mentais. Não, os superbactérias não vai ser tão problemático. Mas são os problemas de saúde mental, pô. Porque assim, isso está acontecendo de forma notória, assim, cada vez mais.
à medida que vem acontecendo a pandemia, vem acontecendo o isolamento, tem acontecido cada vez mais ansiedade, cada vez mais sintoma depressivo. E o que nós vamos fazer com isso? Porque tem um outro grupo que é relevante, né? Que os pais devem estar muito atentos. Porque um é você identificar claramente depressão e ansiedade, né, como diagnóstico e eles terem. A outra são indivíduos que têm sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, que talvez não tenham um diagnóstico muito claro, ou aquilo não é momentaneamente impactante, né? Mas que gera, de alguma forma, sofrimento também subjetivo. E que o indivíduo está tendo que lidar. Nós estamos tendo que lidar, né? Você tem que lidar, eu tenho que lidar. É um sofrimento subjetivo. É um sofrimento que é de todos, na realidade. Eu acho que é um fardo, é um peso que caiu em cima da terra e cada um tem que segurar um pouco, né? Exato, é um fardo. Os pais... E quem já estava fragilizado, o músculo já está cedendo, né? Exatamente. E é por isso que a depressão... Se você pega, que é, por exemplo, a depressão é tipo uma pulsão da morte, essa questão de que a vida diminuiu... Por exemplo, que lembranças que você teve desses últimos 2 anos? Eu tive menos lembranças nesses 2 anos do que em, tipo, 3 meses de 2018, por exemplo. Seguramente. Eu tive menos vida. Você entende? A vida foi menos colorida. Foram lembranças... piores, né? Exato. Sem graça, exato, sem cor. Né? Com falta, né? de... Exatamente, né? E só que a gente fala de você, na sua idade, você já adulto, então, né? Se você pega alguém que está deprimido e já vem a vida, o fluxo de vida, a energia vital vem para a pessoa menor e daí suga a energia vital coletiva da Terra, vem menos ainda no cano para ele, entende? Exato. E daí ele cede antes. E daí cedendo puxa o outro que está do lado e vira uma reação em cadeia que vai descendo. E os pais estão deprimidos também, os pais estão com dificuldade, tem muita gente passando por crises econômicas, está tendo muita falta de trabalho. E algumas populações, por exemplo, que infelizmente foram também, que sofreram muito. Muitas crianças abandonaram as escolas. Né? Você não precisa de uma escola por 2 anos. Evasão, você falou que foi ao maior em 20 anos, um negócio assim. Teve populações aí, muito de indivíduos aí que nunca mais vão voltar a estudar. Né? Então, tudo isso é altamente impactante. E o que nós vamos fazer? Primeiro, eu acho que esse tipo de coisa que a gente está discutindo é altamente relevante para os pais, de começar a olhar, né? Porque é que nem a história que eu falo tanto da Anne Frank, né? Dela, que assim, é tão difícil ver isso nos filhos, né? Principalmente na cidade, no momento que teoricamente está atrelado à alegria, há um momento de criação, um monte de amizade, né? Amigos, esse tipo de coisa. Não. Muitos estão sofrendo, que muitos que voltaram, inclusive agora para a escola, não estão nem se reconhecendo, porque muitos cresceram, mudaram fisicamente, os grupos não são os mesmos, tem dificuldade de adaptação dentro do grupo, né? Isso... E 1 ano ali faz muita diferença, né? Não é um ano de adulto é... Exato. Entendeu? 1 ano de criança é tipo 7 de adulto. Na Pensa questão, quando você tinha 14 anos, comparação, que era 1 ano na sua vida, né? Exato. Quanto tempo 1 ano não demorava? Não, e como a diferença é, por exemplo, de alguém de 16 e alguém de 15. Claro, alguém de 10 e de 9 é totalmente diferente muito que diferente de alguém de 31 e 30 é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Nenhuma. O menino de 12 para o menino de 14 de maturidade já tem uma grande diferença. O menino de 14 para o menino de 18, muito mais, né? Então, há essa questão também. E eles perderam o espelho da identidade, Total. de crescendo. E se você está crescendo junto com o coletivo, você cresce junto, puxa você junto, Exato. né? Só que sem esse espelho, você vira meio que o menino Mowgli ali, que tá meio que você... Sozinho na floresta, você tem que... Surge algo menos, né? É menos. O que é mais relevante na adolescência? O social, só. Seus amigos, né? Com certeza. A história do Vinícius lá, eu posso perder enquanto de esposa eu quiser, mas não posso perder meus amigos. Mas isso da amizade do Vinícius de Moraes? Ele dizia isso, mas na adolescência é muito mais, né? É a menina que deixa a carta e fala assim, lamento muito, mãe, mas eu não posso frustrar os meus amigos, então eu vou ter que sair, eu fugir mesmo para poder ir na festa tal. Porque eu não posso frustrar os meus amigos, né? Nem os pais. A amizade é muito relevante. Eu vejo em você,
Você saía muito. Quanto você sai hoje? Muito menos, né? Muito menos. E a gente vive sobre a égide ainda de uma faca na nossa cabeça, dizendo que a qualquer momento você pode pegar algo que pode te matar. Algo invisível, né? Que só e você vê que disso. A questão do medo, ele pega... O medo vem do desconhecido. E quando o inimigo é invisível, a sua cabeça fica com muito mais medo. Você pode entrar num estado de paranoia total, né? Há muito receio, né? E, por outro lado, também há muita desinformação e há muitas pessoas que negam, né, o que a gente está vivendo. Eu acho que é um processo praticamente de negação. É uma das formas mais primárias, eu acho, de se lidar com situações difíceis, né? Simplesmente se negar. Tem muitas populações americanas naquele área central dos Estados Unidos Total, né? que simplesmente negam, dizem assim, Tem não, pessoas não que falam que não nada. existe, Exato. que a doença não existe. Isso E é uma muito taxa estranho. pouquíssima de vacinados nesse meio. E aquela história. São eles que sofrem no fim das contas, né? Enquanto não tiver todo mundo seguro, não tá ninguém seguro, né? Isso seguramente, né? Você vê que combinou até o seguramente, mas é exatamente isso, pô. Agora vem a Ômicron, tá todo mundo pegando, então vai acabar. Eu não sei. Ela tem mais de 67 possibilidades ali de variações, mais de 10 estão no próprio spike, que é a proteína que favorece o processo de infecção. A gente pode viver outra mutação a qualquer momento. A França, aliás, já descreveu mais uma, né? Que não está se falando, porque agora a Ômicron não tomou conta. Você falou, ela está chegando no Brasil. Não, ela já está no Brasil há muito tempo. 90% dos casos são de Ômicron. E ainda pegaram muita gente que eles não pegam os dados porque a pessoa simplesmente ela fica em casa, doente, e ela nem vai fazer teste, entendeu? Mas há um risco. Não sabe que pegou. Olha só. E misturou com aquela epidemia de gripe e virou uma questão... E parece você não sabe quem tem o quê. Nosso Ministério da Saúde está alegando que os dados não são disponíveis porque ele está 1 mês e meio hackeado. Pô, hackeado internamente. Eles foram hackeados internamente. Esquisito, não né? Não é possível. 1 mês e meio, o cara... No ano de eleição. Por que será, né? Esquisito, né? Pô, sabe, independente de questões políticas, não resolveu isso ainda, né? A gente tem muitas questões de vacinados que a gente precisa da vacina que não está tendo acesso a quem tomou ou não tomou. Eu acho que a política teve muito a ver com tudo isso que a gente passou. A política estava extremamente relacionada com tudo. Eu acho que não teve a ver com a pandemia em si, mas teve a ver com alguns países que sofreram mais ou menos. Com a reação. Porque quando você tem líderes que assumiram uma postura adequada e lidaram de forma adequada, seguindo o que a área médica diz, pautado em evidência, os resultados são muito melhores. Não só o líder, mas toda a estrutura governamental, né? E a população, né? Porque a gente está num momento que, assim, evidentemente é um sofrimento todo mundo e todo mundo está achando que está acabando. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu não quero ser alarmista, mas não, a gente não sabe. A Ômicron vem e gera outra forma de impacto sobre serviços. Por exemplo, hoje os hospitais estão tendo que contratar, a área médica está esgotada. Tem algumas áreas, inclusive, que são mais também favoráveis, algumas profissões. Seguramente a área de saúde é uma delas. O burnout total, longe. Exato. Trabalhar com aquela máscara empurrando na sua cara é horrível. E Lu, não é só... É simplesmente horrível. Você não consegue respirar. Mas eu não estou falando só de estresse. Eu estou falando propriamente da infecção. Porque está se pegando tanta gente que o pessoal está tendo que ficar em casa. Eles têm que se prevenir de quarentena. Então, o que acaba acontecendo? Não, está faltando também profissional de saúde. Como está faltando hoje profissional na aviação. Né? Você vê o que está acontecendo, eles estão cancelando os voos direto. Inclusive aqui no Brasil, a Azul fez isso. Estados Unidos, essa semana, cancelou 5 mil voos. Né? Não é por estresse, não, é que eles estão todos com Covid. É mais frustro. Mas a sobrecarga está sendo do mesmo jeito. E continua morrendo gente. E sabe quem vai morrer? As populações não vacinadas, as crianças, os adolescentes, que são o que vai ser o vetor ainda, está sendo, e é o vetor de transmissão também. E as pessoas aí, não vamos vacinar, tem um monte de ideias e vai contra tudo que a medicina diz.
né? Eles usam aquela metáfora do linha de frente, que é uma metáfora bélica, né? De guerra, de que você tá na linha de frente realmente. Tá numa guerra, né? E você, quem tá na linha de frente morre numa guerra. Essa é a questão. Mas não, mas Você pega historicamente, por exemplo, na peste negra, aqueles médicos que tinham aquele narigão lá, que servia para colocar erva, não sei. Sim. Eles morriam toda hora. Tá, mas eles estavam lógico, lá porque né? eles queriam. Porque né? eles estavam lá porque eles queriam e porque eles estavam na frente. Exato. Exatamente. Mas olha só, o nosso ministro da Saúde, há uns 10 dias atrás, disse que não, que o número de mortes de crianças é aceitável frente a uma pandemia. Não é aceitável. Eu acho que ninguém morrer é aceitável. O vocabulário não foi feliz, né? Não vai falar que uma morte é aceitável, Claro, não dá para falar isso. Não é Ele quis dizer uma questão de estatística, né? Mas mesmo assim, um líder não pode falar isso. Né? Alguém que está no só poder, quem perdeu gente, quem perdeu sabe o verdadeiro peso que é. É isso, pô. Eu acho que isso... É uma guerra, exato, realmente. A gente tá. E a gente, sinceramente, eu acho que está gerando impactos que antes, no começo... E eu posso falar e faço aqui uma meia-culpa, porque eu mesmo dizia que não, morre 650 mil pessoas por ano de pandemia. Quando a gente gravou a primeira coisa... No começo, disso, mas foi muito no exato. começo. Morreu só no Brasil. Morreu mais de 5 milhões, se eu não me engano, já. Pela questão dos dados aí de Harvard, que está publicando direto. Posso estar enganado, mas me parece tudo isso. Não, a gente está à frente. Acho que foi mais. Eu acho que teve falta de coleta de dados. A gente não sabe. Mas assim, então, não, a gente está numa guerra. E as pessoas estão dizendo assim, não, Ômicron, tudo bem, ela pega menos. E se ela gera uma outra mutação extremamente fatal com o mesmo nível de contaminação? Nessa onda... E é uma questão, por exemplo, a Ômicron, ela não mata menos. Ela mata menos. Mas ela dá sequelas fisiológicas que a gente não sabe por quanto tempo duram. Graves também, quanto? Não sabe quanto. Tem pessoas que desenvolvem diabetes. Está hospitalizando menos, mas gera muito impacto. Quem está pegando também sabe que as dificuldades que está vivendo. Né? Então, não, eu acho que a gente está sofrendo a necessidade de consciência, porque quando eu olho sobre tudo isso, além do risco, né, iminente, claro, evidente do vírus, a saúde física, risco de morte, esse tipo de coisa, está impactando brutalmente na população jovem, gerando alterações do ponto de vista de saúde mental. Claramente, é muito evidente isso, não tem um estudo que não mostre o aumento, né? E que a gente não sabe a consequência disso a longo prazo. Né? O que serão das crianças que nasceram durante a pandemia que nunca saíram de casa? Eu vi um estudo, eu falei para você já, que teve um estudo que é um estudo sobre a gripe espanhola que teve, sobre a saúde mental durante a gripe espanhola e o pós-gripe espanhola. Teve um aumento que foi durante 4 meses até o último pico de depressão, de suicídio e ansiedade, que é o que vai ter. Então, esse baque provavelmente vai durar uns 4 anos, que é um trauma coletivo, que a gente vai ter que... Só que as populações mais vulneráveis sofrem mais, né? Eu acho que as crianças, os jovens, os idosos, os indivíduos isolados, os indivíduos que têm já alguma comorbidade, os indivíduos que estão já vivendo ambientes... que já são fechados. A distribuição, né? Não é, né? A igualitária. População carcerária, a população pobre, os indivíduos de rua. São populações seguramente mais vulneráveis, né? O objeto da gente aqui é saúde mental, né? A gente fala de saúde mental. Então, é algo a se olhar, e olhar muito. Eu vou até repetir, eu nunca vi tanto adolescente tentando suicídio na minha vida. Eu nunca vi tanto adolescente se cortando, né? E os pais também estão sofrendo. E aí eles estão com dificuldade de identificar isso, né? Porque há necessidade desse suporte, nada mais relevante do que você ter esse apoio. Eles estão ficando muito sozinhos, né? Eles estão muito assustados também frente a tudo isso, né? E os pais também, a gente também. Está com dificuldade de lazer e tantas outras coisas que a gente já discutiu tanto. Mas é um grande alerta. Eu acho que esse papo da gente hoje é um grande alerta de assim, olhe para os filhos, olhe para os adolescentes, para os jovens. E a adolescência tem uma baita característica, né? Eles não morrem.
Então, exatamente, eles são imortais. Eles não erram, né? É por isso que os adolescentes mais velhos têm uma noção maior, talvez o baque é maior, porque eles entendem a faca mais em cima, o que eles né? estão vivendo, exato. Você tem razão, né? E eles também, de alguma forma, eu acho que eles estão, e de forma equivocada, tá? Mas eles estão tentando sair mais. Sabe, nesses intervalos que está tendo aí entre uma onda e outra, eles tentam mais. Com certeza. Os mais jovens não, os pais não estão também permitindo, né? Então faz sentido, tentam, faz sentido. Né? Isso de alguma forma ajuda mais, mas também põe eles mais em risco, né? Né? Então eu acho que a gente tem que olhar para isso, porque eu acho que eles saem também, estão sendo mais contaminados e correm mais risco também frente a tudo isso. E estão vendo o que está acontecendo, né? A semana passada que você comentou comigo, pô, dos seus 16 amigos aí que você tem mais contato, 6 tinham pegado Covid naquela semana. Não, foi mais, foi tipo 8. 8 ou 9. Tá terrível. Pra onde você olha, tem gente falando que tá com Covid. E tinha 3 gripados. Então, tipo, 9 sem com falar Covid, disso, 3 né? Da gripados. questão da influenza, que a vacina também não pega, e a gente não tem ainda vacina para agora e tá. Então, eu acho que tá na hora da gente tomar consciência e precisa acabar, porque senão isso vai chegar a algo que não, realmente... No começo da pandemia eu dizia assim, eu não acreditava na história do novo normal, né? Que vai mudar. Então, mas antes era um novo normal idealizado, que todo mundo ia se juntar. Agora é um novo normal de pessoas machucadas que não conseguem mais andar, entendeu? Exatamente. Antes eu vi o novo normal como uma coisa assim que vinha quase glamurosa. Vamos chegar no Jetsons. Exato. A gente vai sair daqui muito bem, né? A gente tá saindo machucado. A molecada tá saindo machucada, ansiosa, isolada, aumentou a frequência de contato com a tela, tá favorecendo aumento de questões de dependência de game. Os pais estão machucados, problemas de ordem econômica. Não, o novo normal de bom não tem nada. Pelo menos eu não vejo nada. Eu acho que outra causa foi que o entretenimento cessou, sabe? Porque você sair faz você esquecer as coisas. Sim. E daí a TV parou as séries, porque não tinha como gravar, não tinha mais filme, não tinha cinema. Sim. Não tinha... Tudo ficou mais lento, né? Não tinha humor. O tempo mudou, né? Não tinha humor. A percepção do tempo. Então o entretenimento que mascarava as dores da vida também foi dissipando. Você sabe que nada mais relevante para a criança, para lidar com as coisas que tem a ver com isso que você está falando, que brincar, né? É através da brincadeira que a criança, o adulto ou adolescente muito jovem, ele lida com a vida, né? Ele lida com as dificuldades, né? A gente muda isso à medida que cresce e vira adulto, a gente cria outras formas de brincar. Mas para a criança é muito relevante. Eles não estão tendo espaço. No começo, ainda eu via assim, aquele ânimo, não, todos vão se comunicar, nós vamos marcar reuniões, né? Tudo, nada disso está acontecendo mais. Está todo mundo cansado, todo mundo, né, machucado. O burnout do Zoom, não tem um negócio assim? As estão com dificuldade. O pessoal está cansado do Zoom. Exato. O Zoom cansa, né? Imagina, fisicamente. Zoom, todo mundo trabalhando, todas as reuniões, ninguém vê ninguém. É tudo. E as reuniões que tem é máscara, que também não é uma visão 100% da cara de alguém que você entende assim, todas as nuances da linguagem corporal, da expressão facial. Eu não sei, mas assim, eu sempre brinco com isso. Eu falei tanto para você. Eu falei, eu sempre quis viver algo histórico. Eu vivi com a história da pandemia, não quero mais. Mas eu fico muito... Por que as coisas históricas são sempre ruins, né? De forma geral. É que, por exemplo, você viveu algo histórico. O surgimento da internet foi algo histórico. Você viveu. Foi boa. Eu também e peguei. Foi, isso eu lembro. Isso eu lembro perfeitamente do Windows. Isso eu vi. Não é? Na Unicamp, quando surgiu a internet. Foi legal. Chegada da Era Lua. só institucional. Isso eu não vi. Eu sou tão velho assim também. Não é? 69? 69. Eu tinha 2 anos de idade. Tá. Aí, mas olha só, eu tô a Marte a gente vai ver. Eu não sei. Não sei. Espero, mas assim, né? eu espero também. Agora, o que me faz pensar? Eu já tô mais velho. A gente lida, mesmo você, né? Vem uma geração aí
de molecada, de jovens, muito de crianças, de adolescentes, jovens que estão vivendo a égide disso. Eu não sei como eles vão lidar, a gente não sabe. Agora, aquilo que eu posso estar vendo, aquilo que eu vejo hoje e aquilo que os estudos estão mostrando é que não está sendo algo bom, né? No começo ainda eles diziam assim, vai ser melhor, está sendo bom porque os adolescentes estão tendo mais contato com os pais. As crianças estão mais em casa, a família está mais junta. Não está nada disso. Grande parte deles, os pais estão isolados, trabalhando, as crianças estão sozinhas. Cada um com a própria terra. Mesmo dentro de casa. Né? E agora está todo mundo exausto. Né? Agora, o impacto disso, eu não sei. Agora que eles Segundo a gripe espanhola, 4 né? anos de trauma coletivo para a gente superar. É bastante, né? E a gripe espanhola, apesar de tudo, era uma época muito diferente, né? E eu acho que para nesse momento... O baque psicológico, acho que esse foi o maior. O baque vai ser muito maior. Vai ser, está sendo. Quando eu falo de cada 4, um está deprimido, imagina isso no mundo. Pensa o seguinte, 4, todo mundo que você conhecer do 12 anos de idade, cada 4, um está deprimido. De cada 5, um tem ansiedade a nível de precisar tratar, diagnosticada. Ansiedade generalizada, preocupação direto com morte, a inquietação, pensamentos negativos, né? E os deprimidos, ideação suicida, se cortando, né? Veja, eu não quero fazer nada que dizer assim, poxa, a gente quer falar de coisas boas, né? Mas a gente lida com alguns momentos de coisas muito difíceis, né? Que a gente tenta, né, fazer algo mais leve. É importante ser gentil, né, com todos ao redor. Exato. 1/4 é muita gente. Muita gente. Então, é muita gente. Essa questão de entender que o outro está lutando uma batalha interna também é importante. Imagina a molecada aí que está ouvindo a gente. Se imaginar de cada 4, se incluir você e mais 3 amigos, um de vocês está deprimido e precisando de ajuda. Né? Ou tem uma ansiedade precisando de ajuda. É o momento que realmente a gente está na hora de se cuidar um do outro. E mais ainda das mulheres, que interessante isso, né? Mas isso provavelmente por questões... Tem um outro fator que eu não quis discutir muito, porque eu entro numa área médica, mas a questão também dos adolescentes mais velhos e da mulher também, provavelmente por fatores também hormonais. Da mulher tem outro fator, né? Porque a mulher, além do que a mãe, ela continuou em dupla jornada, né? E isolada, né? O homem nem tanto. Mas existem fatores hormonais também que seguramente interferem nessas questões. Então tá aí, eu acho que... Eu acho também que... Eu posso estar muito enganado, mas pela minha vida que eu percebi, as mulheres elas são um pouco mais solitárias também. Eu não sei se elas têm a mesma quantidade de amizades que... Eu não sei se eu estou sendo totalmente maluco com essa questão. Não, você tá, né? Eu acho que não. Não, você tá. Eu acho que a mulher não tá assim, conhecendo... Eu acho que elas não têm a mesma quantidade de amizades. Eu acho, assim, de verdade. Eu não sei. Eu não sei se existe um estudo nisso, mas é uma questão que eu sinto. Pode ser. Eu não sei te dizer, eu não quero dar mas que elas reclamam que a questão equivocada. De que... Né? Tem aquela coisa histórica que elas são mais rivais. Elas são mais rivais, Agora, não, eu acho que a mulher, se tem uma característica atrelada a isso, eu acho que ela introjeta mais. Ela joga mais para si. Ela joga mais para dentro, esse tipo de coisa. O homem externaliza mais. E a mãe tem a questão da preocupação dos filhos, muito maior. E a mãe tem, isso que a gente já discutiu, de fatores muito ambientais. Mas eu acho que é uma grande diferença isso. O homem, ele externaliza mais, ele fala mais, ele briga mais, ele reclama mais. A mulher, ela joga para ela. Que destrói internamente, mais, né? Exato. E o sofrimento aparece menos, né? Aparece menos. A mulher está lá fazendo as coisas, mas só ela lá no fundo da sua noite, antes de dormir, sabe o sofrimento que ela também está vivendo. E isso faz com que a gente olhe mais ainda para as meninas, né? Como para esses adolescentes mais velhos e para as populações que a gente já discutiu, as populações que são, né, mais vulneráveis, a área de saúde, presidiário, populações pobres, populações que estão em ambientes com muita população. Por exemplo, quem está na zona rural sofre menos. O estudo demonstra isso. Primeiro que a pandemia não chega lá direito, né? Mas tem menos depressão. Tem menos gente lá. Né?
Não falo de gente, eu falo proporcionalmente. A pandemia, tipo, explode nos grandes centros urbanos, né? Sim, mas eu digo então assim... a preocupação fica um pouco menor lá. Talvez. E o estilo de vida talvez seja mais positivo, né? De saúde. Ver o sol. A gente já vive, né? Na questão do estresse, do burnout, da velocidade do tempo, da exigência excessiva da cidade, da necessidade econômica. As pessoas em área rural... É melhor sair, ficar preso numa casa que tem um jardinzão com umas, né? E eles se protegem mais, né? Você pega o interior, né? Você conhece todo mundo, você conhece o vizinho, né? Você vai lá, pega uma xícara de açúcar para fazer seu bolo. O ciclo social se protege. A gente mora em grandes conglomerados que ninguém conhece ninguém. No começo, você já ouviu de novo aquela história de comprar a compra do velhinho? Você tá vendo isso? Nunca mais aconteceu. Lembra da história do começo do elevador? É verdade, comprar a compra do velhinho, lembra seu vizinho. Disposição, caramba, é verdade. A gente tá precisando Era parte do novo normal positivo, né? A gente tá precisando voltar a isso. Ser gentil, né? Primeiro com si mesmo, se cuidar, depois com o outro, né? Porque a responsabilidade... Aquela coisa da máscara do avião. Primeiro você coloca em si, depois no outro. E a gente precisa ampliar nossa responsabilidade social, que é algo tão simples de fazer se as pessoas fizerem isso que você propôs, né? Uma gentileza com o outro, um olhar ao outro, né? A si e ao outro. Eu acho que isso pode resolver muitas das dificuldades que a gente está vivendo, né? Mas é isso, eu acho que... Beleza. Né? Foi bom, foi muito sério hoje, né? Sério, mas sério. É isso, é um papo muito sério, é uma coisa muito grave. Eu acho que quando eu ver e ler na JAMA, saiu na JAMA Pediátrica agora em agosto, hein, de 2020. A gente tá falando da faz Ômicron, tempo, hein? tá? Nem sabia da existência da Ômicron, nem existia. Exatamente, de 2020. Então... A Ômicron, um nome tão, né? Ômicron, parece um inimigo, um chefão do mal, você sabe Bloodborne. as histórias, né? Não sei é tipo as letras gregas, né? Mas depois da Delta era para vir, né? Era para vir o Pi, né? Você sabe, né? Só que tinha um nome parecido com o presidente chinês. O Che, que é Ti, o Ki, que é ele não queria que tivesse um nome parecido com o dele. Eles pularam e deram o Ômicron, né? Mas é história, não sei quanto isso é verdadeiro, né? Porque o de Che, do Ki... Não sei, né? Não dá pra saber. Não sei quanto é verdadeiro, né? Tudo na mídia. Aliás, eu falei Pi, não, é Ki. Né? Então, é isso, mano. Não sei quanto é verdadeiro. Aí é uma das histórias aí que pode ter algum tipo de graça dentro do assunto que é tão sério que a gente tá vivendo. Eu acho que geopolítica chinesa. Engraçado. A gente deve olhar, olhem para os filhos, olhem para os adolescentes, que a gente, os mais velhos, teoricamente, tem mais recursos também para conseguir estar lidando com isso. Então a gente tem que ajudar essa molecada. Força para todos nós. Vamos nessa. Rezar e para a gente ter um ano melhor e que as coisas acabem, né? Que a gente consiga voltar e que a gente aprenda, mas que a gente retome. Pelo menos as mortes desceram muito. Exato, então isso avanço, não é um algo a se comemorar, com certeza. É um avanço, mas a gente ainda tem muito que caminhar para a gente efetivamente conseguir resolver tudo isso. Porque ninguém podia imaginar, né? Você podia imaginar? Eu jamais imaginaria que era no máximo 2 meses, lembra? Eu continuo ouvindo isso, a gente continua falando. A galera falou disso, assim, vai fechar, que bom, porque pelo menos vou trabalhar por uma semana. Vai ser tipo uma mini férias. Tá, vivendo isso e seguramente está todo mundo esgotado. Engraçado, né? Então, é a ingenuidade, né? Total. Se a gente está esgotado, a gente está na hora de todo mundo contribuir para todo mundo poder sair disso o mais rápido possível. Eu vi um post no Reddit dos caras, eles procuraram a primeira notícia que teve no Reddit. O Reddit é um fórum gigante. Falando sobre a pandemia. Eles falam, alguém consegue achar a primeira notícia aqui do Reddit sobre a pandemia? Daí eles acharam, e era tipo assim... Vírus esquisito chinês talvez seja um problema. Daí os caras comentando, hahaha, putz, sério? Que droga, hein? Tipo, zoando, saca? Porque é como se a gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, entendeu? Você pode não me levar a sério, mas não pense que é brincadeira, né? Total. Porque foi tão sério. A gente viveu isso, pô. A gente no começo, o primeiro programa da gente, eu não botava também muita fé e tá aí, eu queimei minha língua totalmente. O bom do futuro é que a gente não sabe o que vai ser também. Então pode ser positivo. E sem ondas que descem e sobem, então a gente vai subir e vai ser positivo depois. Boa, né? Mas
isso não invalida o sofrimento não invalida, de hoje, né? Mas a gente pode olhar com o futuro com otimismo também. Né? Esperança a gente tem sempre, porque o dia que a gente perder também, né? Aí daí acabou tudo, né? Acabou a vida. Isso aí, exatamente. Você manda, beleza, galera. Valeu. Segue a gente no Instagram, manda mensagem e se inscreve aí, segue aí onde você tá ouvindo. E é isso aí. Dá 5 estrelas, faz tudo que for bom pra gente. Ajuda a gente. Ajuda muito. Valeu. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau.